Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou de volta aqui trazendo em pauta mais uma questão polêmica. Eu quero fazer um debate propositivo, embora abordando algumas questões que são complexas e às vezes levantem posições talvez que não aceitem a maneira como eu vou colocar essas críticas. Mas é a forma como eu vejo essa realidade brasileira hoje, né? As condições políticas nas quais nós estamos vivendo. E eu peço a vocês, né, evidentemente, em primeiro lugar, que procurem acompanhar sempre as questões que eu discuto aqui, os vídeos que eu publico, né, e compartilhar, né, se inscrevam no meu blog, deem um like, né, um gostei aí, né, e, e é o que eu pretendo aqui nesse canal, né? E nesses espaços que eu tenho construído, tanto no meu blog Gramática do Mundo, quanto aqui nesse canal do YouTube, né? Então, vamos às questões que eu quero abordar aqui, né? Espero que vocês acompanhem até o final, né? E comentem aí na medida do possível, né? Pois bem, nós estamos vivendo uma situação política quase que inédita, né? O Brasil já viveu situações muito complexas, né? Estranhas em toda a sua história, né? Mas jamais vimos, né, em nossa história política atos tão tacanhos, né? Comportamentos impressionantemente estúpidos, né? E uso de expressões chulas feitas e ditas por um dirigente político alçado ao maior cargo de nossa república, né? No entanto, nos espantamos mais saber que existe, dentre os mais de 200 milhões de habitantes desse país, um quantitativo inacreditável de pessoas que não somente apoiam esses comportamentos, como garantem a sustentação de um governo absolutamente irresponsável. Reforçam, assim, atitudes que facilmente nos permitem avaliar os traços de caráter dos que atualmente comandam o Estado brasileiro. Ora, se entendemos ser fácil definir os traços de caráter dos que estão à frente do poder, achincalhando a nossa frágil república, como é possível explicar tantos seguidores a lhes dar apoio e a compartilhar, por meio das redes sociais, atitudes que podem ser consideradas desprezíveis? Precisamos ter a clareza que, mais do que um comportamento que identifica as características do perfil de indivíduos reacionários, sem caráter, e absolutamente desprovidos de qualquer empatia, o que se desenvolviam nos bastidores da política eram mecanismos construídos por uma estratégia planejada, onde a estupidez e a disseminação do ódio percorriam por caminhos psicossociais e encontravam na outra ponta uma quantidade grande de pessoas aptas a assimilarem todos esses engendramentos perversos de ações e atos que adequaram ao século XXI práticas utilizadas em outros momentos da história, em séculos passados, que combinaram em genocídios, ditaduras, fratricídios, racismo, homofobia, xenofobia, feminicídio e outras perversidades. Em meio a tudo isso, o uso da fé como componente forte a manipular e incorporar o ódio por meio de valores tradicionais milenares, transpostos de uma era para outra, anacronicamente, a repetir dogmas que em outros tempos possibilitaram perseguições, julgamentos morais, inquisições e assassinatos impiedosos por questões de escolhas ideológicas ou religiosas. É preciso, no entanto, que saibamos compreender a dimensão exata de por que houve uma mudança tão radical no comportamento da população, que em menos de uma década passou a assumir escolhas e posturas tão diferentes, indo de um extremo ao outro no espectro político brasileiro. E também como se deu a reação a esse comportamento por parte dos segmentos de esquerda e dos setores mais intelectualizados da sociedade, tanto nas universidades quanto na área cultural. Ao mesmo tempo,
necessária compreensão de como a conjuntura se altera rapidamente, não somente como consequência de ações políticas, mas por outro fator que passou a afetar todo mundo e completou uma realidade caótica que já se delineara com essas mudanças políticas. Mais do que o despertar das bestas, o que se viu foi um verdadeiro cenário apocalíptico. Pior do que a humanidade já viram na Idade Média, com a peste bubônica, e no começo do século XX, com o vírus influenza, gerador da gripe espanhola, pela dimensão que atinge e a característica urbana que marca a sociedade atual, além de existir uma população bem maior no mundo atualmente. A Covid-19, gerada por uma mutação de um batizado agora, né, como SARS-CoV-2, trouxe desorganização sistêmica, confusão pandêmica, recessão econômica, com freio em boa parte das cadeias produtivas e ajudou a disseminar um caos político, que em parte já estava em curso, por meio da estratégia que transformou a política brasileira. Embora não atingindo somente o Brasil, a pandemia gerou situações caóticas, principalmente naqueles países cujos governantes assumiram o poder apontando no caos, desconstruindo a política e desmoralizando a democracia. A estratégia do caos, nítida no comportamento do governo Bolsonaro, é evidente. Apesar de uma estabilizada momentaneamente em suas falas desconexas e aparentemente estúpidas. Principalmente desde que o Supremo Tribunal Federal abriu investigação contra grupos de extrema-direita, de caráter fascista, que fizeram da mentira uma arma e das redes sociais mísseis a mirar instituições e adversários políticos. Assim como essa mudança se deu devido à crescente investigação sobre os malfeitos de seus filhos, até a prisão de um velho aliado e verdadeiro capataz, administrador de um séquito de assessores fantasmas de toda sua família. Até o cercadinho dos horrores, em frente à residência oficial, se desfez, alterando o comportamento que até então era de bravatas, basófias e estultices, devidamente compartilhados por seus seguidores. Em meio a tudo isso, uma indiferença fria e desumana aos milhares de brasileiros e brasileiras mortos, vítimas de uma doença para a qual ainda não existe vacina, que o governo a trata de maneira insignificante, com desdém impressionante. Escorado num auxílio econômico emergencial, que tem chegado a dezenas de milhões de pessoas, em muitos casos com valor bem acima do que era pago pelo Bolsa Família, embora abaixo das necessidades das famílias de pessoas pobres e desempregadas. O que se viu a partir daí foi uma inversão na curva de impopularidade que ameaçava o governo nos últimos meses. Ressalte-se que faltou à oposição e à esquerda propagandear com clareza e esclarecer, que foi no Congresso Nacional que se estabeleceu esse valor de R$600, no momento em que o governo Bolsonaro pretendia pagar míseros R$200. Esse vazio ficou. E se estabeleceu como se fosse uma atitude do governo. Por isso não era imprevisível, né, prever essa mudança. É sabido que todo governante se mantém com popularidade mediante ações que atendam às situações extremas do povo em condições adversas. Como sempre, principalmente em sociedades marcadas por desigualdades vergonhosas, a dependência ao Estado faz com que o sabor das escolhas políticas, principalmente entre os mais pobres, esteja condicionado às circunstâncias das políticas econômicas. A crise econômica potencializada pelo Covid-19, a confusão política protagonizada pela família Bolsonaro, Caterva, o medo do desemprego, as fake news, a gerar um voo cego em boa parte da população em relação a essa doença, a insensatez, insensibilidade e perversões de todas as formas
espalharam na sociedade um efeito dispersivo, um comportamento aleatório, que evidentemente só poderia beneficiar os que viam e veem no caos o caminho para se imporem no comando político do Estado brasileiro. Enquanto isso, o comportamento dos setores de esquerda, mesmo das camadas mais intelectualizadas e dos setores culturais, embora mantivessem o espírito de combatividade que lhes é peculiar, pecou por agir seguindo a onda aleatória e sucumbindo à estratégia do caos. Adotaram os mecanismos de enfrentamento que eram utilizados pelo bolsonarismo, transformando a política em um nonsense, caindo na armadilha de ir para um enfrentamento nitidamente com uma postura defensiva, tendo como base a ironia, a negação dos erros cometidos e a indiferença em relação ao poder religioso evangélico, tradicional e reacionário, que se escondia por trás de líderes pastores travestidos de políticos, camaleões, que se infiltraram nos governos anteriores, mas que mantinham um projeto de poder conservador, entrelaçado com suas pregações nos púlpitos. A esquerda abdicou do debate ideológico e transformou as redes sociais em ambientes tóxicos, tal qual a direita já vinha fazendo há anos, a ponto de se disseminar um outro efeito, causado pelas lutas identitárias de uma chamada cultura do cancelamento, pelo qual se atinge quem porventura cometeu algum deslize no trato das questões relacionadas a essas lutas, mesmo que sendo progressista e de esquerda. Até mesmo setores do movimento anarquista, libertários, também aliado com as lutas populares, passaram a tecer críticas ao movimento antifascista, em meio a denúncias de dossiês sendo feitos pelo Ministério da Justiça contra esses movimentos, para serem repassados à Agência Brasileira de Inteligência e até mesmo serem entregues a autoridades estadunidenses. Ou seja, para onde é possível a população olhar e enxergar uma luz no fim do túnel que não seja de uma locomotiva que venha em sua direção? Isso explica, em parte, o inesperado resultado da pesquisa Datafolha, publicado no dia 13 de agosto, dando indicativas de um crescimento da aceitação do governo Bolsonaro em praticamente quase todos os segmentos sociais. Em alguns desses segmentos, principalmente entre os mais pobres, com pico elevado de aumento da popularidade de um presidente que se caracteriza por banalizar a política e fazer do ridículo o elemento condutor de seus comportamentos. Não há acasos na história. Para tudo existem explicações e causas que nos ensinam como se dão os processos de transformações sociais, as crises econômicas e o caos político, que sempre leva os Estados-nações a situações de enfrentamentos entre classes sociais, processos revolucionários ou ascensão de governos autoritários e de viés fascista. Como numa guerra, se não houver um enfrentamento organizado, com uma estratégia adequada a fazer do combate ao inimigo resultados promissores e vitórias parciais e definitivas, também na política, jamais se obterá sucesso se não houver planejamento nas ações, com objetivos bem delineados e aglutinação de forças que se sobreponham ao poder adversário e imponham a ele sucessivas derrotas. Nenhuma vitória será possível se não houver essa conjunção de fatores, e principalmente a adoção de atitudes, ações e proposições coerentes, que consigam levar à população uma confiança capaz de reverter os caminhos pelos quais ela está seguindo. Caso contrário, o adversário, mesmo apostando no caos, na ignorância e na estupidez, se sagrará vitorioso nesse embate de forças para conquistar apoio político e desencadear um processo de virada no espectro político no país. Não me parece que, neste momento, a esquerda esteja conseguindo fazer isso, pois não consegue se unificar, não possui uma estratégia adequada. Os vícios da hegemonia na disputa do poder se mantêm como um freio
a qualquer aliança possível e a ilusão eleitoral como saída dessa situação. É evidente que, em se tratando de uma democracia capitalista, o processo eleitoral é determinante, mas ele não pode ser visto como um instrumento de transformação, senão como consequência das transformações que possam ser feitas a partir da organização das bases, conscientização das massas populares e das camadas trabalhadoras. É o contrário do que está sendo feito, quando se busca obsessivamente por mandatos que possam influenciar a forma da população se comportar politicamente. Infelizmente, as organizações sociais e entidades de trabalhadores e trabalhadoras transformaram-se em clubes de simpatizantes de causas, que, embora justas, não agregam senão aqueles que já são militantes, ou os que possuem uma postura crítica e de esquerda. Isso não é suficiente. As periferias das grandes cidades e as pequenas cidades estão sendo tomadas por forças conservadoras, neopentecostais, que destroem a capacidade crítica das pessoas e as aprisionam em valores que são geradores de ódios e intolerância. É claro que essa diferença das pessoas em relação à importância de suas participações em sindicatos e associações não se deve somente a erros de estratégia da esquerda, mas também foi algo construído ao longo do tempo, com medidas cerceadoras contra essas entidades, mudanças que implicaram em reduzir suas finanças e leis que pulverizaram o sindicalismo, de forma a possibilitar sua divisão. Embora essa fratura tenha sido aceita por muitos da própria esquerda como desejada, a fim de que cada partido pudesse possuir uma central sindical como instrumento de suas lutas. Restou à juventude manter sua unificação em torno de suas entidades nacionais, nos âmbitos secundaristas, universitário e pós-graduandos, malgrado as diferenças que existem ideologicamente em seus meios, o que não é um problema em si, desde que as divergências não ajudem mais o inimigo do que as suas causas. Porque é a essa juventude que recairá o peso maior das consequências dessas políticas nefastas que estão destruindo o Estado brasileiro e a educação como principal alvo, como também porque terá que sair dela, da juventude, a força que poderá fazer com que o futuro do nosso país não seja em direção a um Estado fascista, guiado por uma Sharia cristã, neopentecostal, a se contrapor a uma Constituição laica e progressista. É evidente que a esquerda brasileira não é um monolítico, como também a direita não é. Mas a coesão quase sempre se dá quando uma conjunção de interesses que mirem em objetivos coletivos e em prol da sociedade se sobrepõem a posturas hegemônicas, individualistas, com preocupações focadas meramente na ampliação de suas organizações, que se imponha sobre vaidades de líderes que se cegam e mantêm a cegueira como uma doença transmissível para os seus seguidores, que passam a agir truculentamente contra os que não sigam as suas concepções políticas e interesses eleitorais. E as redes sociais viraram um campo para isso. Sim, inclusive entre a esquerda brasileira, infelizmente. O que eu espero, é por isso que faço essa análise, e a minha intenção é exatamente essa, é desabafar em relação a uma conjuntura que me aborrece, me tranquiliza, me deixa frustrado, como muitos outros. Depois de 4 décadas de lutas, imaginando poder ver na minha velhice uma parte do nosso caminho pavimentado na direção de uma sociedade menos desigual, tolerante, crítica, avessa ao autoritarismo, defensora do livre debate e da aceitação das ideias divergentes e das concepções e posturas diferentes como uma condição de ser humano. Entendo, por uma concepção que me guia, que o futuro não existe. Ele é uma construção do presente.
que pode dar certo ou errado, a depender dos ensinamentos adquiridos pelo passado. No momento, infelizmente, o futuro que podemos prever é sombrio, tendo como referência as condições nas quais estamos vivendo. Mas é evidente que é possível mudar. As mudanças estão em nossas mãos. No entanto, isso só será possível se aquelas pessoas que assim desejam compreenderem que é necessário alterar o curso da história e que isso só será capaz de acontecer se mudarem também seus comportamentos, adotarem estratégias coerentes e criarem condições para que o nosso futuro possível seja melhor do que o presente. Creio que muitos desejam exatamente isso. Há tempo para mudar nossos rumos. Vamos continuar discutindo, debatendo. O debate é essencial, é fundamental, mas é importante que as posturas sejam revistas e as estratégias sejam melhor delineadas. Fico por aqui. Um grande abraço para todos e para todas. Fiquem bem. Esse vírus continua infernizando as nossas vidas, mas seguimos em frente. Tudo isso vai passar. Namastê. Até a próxima. Se inscrevam no meu canal e acessem e leiam os artigos do meu blog Gramática do Mundo. Um grande abraço. Até a próxima.